Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live de terça-feira aqui. Hoje não vamos fazer uma live mentoria, mas vamos fazer uma live de conteúdo, porque eu coloquei uma enquete na semana passada perguntando para vocês qual que seria o conteúdo da nossa próxima live e vocês votaram, né? No tema da live de hoje, tributação de infoprodutores. Então vamos lá, gente. Primeiro, o que são infoprodutos, tá? Infoprodutos são produtos de informação que são vendidos no meio digital, no meio online, tá? Infoprodutos, produtos de informação, produtos que têm aí como objetivo educar, trazer uma educação, trazer uma transformação para a vida das pessoas que adquirem esses infoprodutos, e são produtos que a gente vende no meio digital e normalmente também entrega no meio digital, seja ao vivo, seja em formato de treinamentos gravados, tá? O primeiro ponto de partida é isso: todos os produtos de informação que são vendidos pela internet com o objetivo de educar e promover uma transformação na vida de quem os compra são infoprodutos, ok? No mercado dos infoprodutos, nós temos alguns agentes, algumas partes relacionadas a esse mercado. Nós temos os infoprodutores, que são as empresas que produzem esses produtos de informação e vendem em formato digital, tá? E nós temos subcategorias, ok? Nós temos a subcategoria do expert, que é aquele profissional que está lá na linha de frente, educando, levando esse conhecimento, é o agente de transformação efetiva, é o expert, a pessoa que detém a inteligência para poder transmitir para os outros, ok? Esse é o expert. Dentro desse mundo dos infoprodutos, nós chamamos essa pessoa de expert. É a figura do professor, tá? Nós temos também os lançadores nesse mercado de infoprodutos. Quem são os lançadores? São aquelas pessoas que detêm um rico conhecimento na parte de marketing digital, que estabelecem toda a estratégia para a promoção e a venda dos infoprodutos, ok? Nós ganhamos aí nos últimos anos, ganhamos dentro da economia um nicho de agências de lançamento, que são agências de marketing digital que se especializam em lançar experts com seus infoprodutos, ok? E aí, por conta disso, nós temos também uma classificação de produtor. O que é o produtor? É quem produz aquele infoproduto. Então, pode ser a empresa do infoproduto, ela é uma empresa que produz aquele infoproduto, ok? Normalmente, as agências de lançamento, elas se colocam como coprodutoras, porque elas não estão produzindo o infoproduto, mas elas estão agindo na estratégia comercial, marketing comercial. Então, elas se colocam normalmente nesse mercado como coprodutores. Se nós temos dois experts também, pode ser que os dois experts também sejam coprodutores. Então, todos que estão envolvidos nesse processo de produção, comercialização e venda dos infoprodutos são classificados como coprodutores, tá? Então, nós temos diversas partes relacionadas nesse nicho dos infoprodutos, ok? Eu vou ilustrar aqui para vocês, antes da gente entrar uma parte mais técnica, só para vocês entenderem. Eu vou pegar o meu próprio exemplo, tá? Para ilustrar para vocês, ficar didático aqui, ok? Então, vou pegar o exemplo da Letícia, certo? A Letícia é uma expert, certo, gente? Eu sou expert, eu sou a professora e eu tenho os infoprodutos dos quais eu sou a expert principal. Qual que é o infoproduto do qual eu sou a expert principal? O curso Formação de Tributarista do Futuro. Esse é o curso que eu sou a expert, eu sou a agente de transformação na vida daquelas pessoas que querem se tornar ou um tributarista valorizado. Então, eu sou esse agente de transformação. E eu tenho um veículo que é um infoproduto chamado Curso de Formação de Tributarista do Futuro, ok? Além disso, eu sou uma infoprodutora e eu tenho uma empresa de infoprodutos que chama IBPT Educação, ok? Então, a minha empresa, IBPT Educação Limitada, tá? É uma empresa de infoprodutos.
Mas ela é só uma empresa de infoprodutos? Não, ela é uma empresa de treinamentos, porque nós também, fora da pandemia, promovíamos treinamentos presenciais. Então, ela é uma empresa que tem aí um objeto maior, né? Então, não apenas em vender, em produzir e vender os infoprodutos, como também de promover treinamentos presenciais. Temos também as mentorias, enfim, temos diversos produtos dentro da aba do IBPT Educação, ok? Eu tenho coprodutores dentro do IBPT Educação, eu tenho coprodutores, não no meu curso principal, não no Formação de Tributarista do Futuro, do qual eu sou expert principal, mas em outros produtos, como por exemplo a Comunidade Tributarista do Futuro. A Comunidade Tributarista do Futuro também é um infoproduto, tá? Que mescla, além dessa entrega de conteúdos gravados, mescla aulas ao vivo também, materiais, né? Diversos materiais de apoio, e ela congrega lá um ambiente que é o grupo da comunidade no Facebook, em que de certa forma também temos uma prestação de serviço ali, porque nós estamos ali dentro do grupo instruindo, orientando os membros, tá? Em relação às suas dúvidas dentro da sua jornada profissional. E eu tenho coprodutores dentro da comunidade. Por quê? Porque eu não sou a única expert dentro da comunidade. Eu tenho o Daniel Silos, que é um dos experts, um dos mentores, um dos professores da comunidade. Tem a Mayara Mello, que também é outra expert dentro da comunidade. Tem o João Eloy Olenick, que é outro expert dentro da comunidade, né? E a gente tem, agora a Mi está no processo de saída, porque ela não está conseguindo conciliar, mas a gente tinha a Milene Amoriello também, como uma coprodutora, porque ela também é expert da comunidade, ok? Então, dentro da comunidade, a gente tinha 5 coprodutores. Agora a Mi vai sair, vamos ficar em 4. Tá? Pode ser que depois a gente inclua outra pessoa no lugar da Milene, né? Possivelmente vamos ver quem vamos incluir aí de um outro profissional que agregue o mesmo quanto a Milene agregou durante todo esse tempo na comunidade. Mas temos esse daí, cada um tem a sua responsabilidade, o seu grau de participação ali, como expert, ok? E aí vocês têm, hoje o mercado de infoprodutos está crescendo demais, vocês conhecem muitos infoprodutores, vocês que estão na área tributária, existem outros infoprodutores também relacionados à área tributária, como outros relacionados à área contábil, à área do direito, à área do marketing. Então tem muitos infoprodutores hoje no mercado. E com certeza vocês já inclusive adquiriram produtos deles, adquiriram outros treinamentos. Sempre que você adquire um curso online que é formato EAD, gravado, ele é infoproduto, tá? Então, ficou claro para vocês, gente, quando a gente fala de infoproduto, tá? O pessoal tá perguntando de outras funcionalidades, eu vou comentar aí os profissionais que envolvem o mercado digital. Tem pergunta da Lilian aqui nesse sentido. As ferramentas de vendas, tá? Vou comentar sobre isso também. E como fazer planejamento tributário, como prospectar clientes. Beleza, vamos passar por tudo isso, tá, pessoal? Então, vamos por etapa. Então, vocês entenderam que existem algumas partes relacionadas, né? Tem o expert, o lançador, produtor, coprodutor, ok? Dentro da aba do lançador, tá? Que congrega a parte do mercado, do marketing digital, nós também temos nessa estrutura, principalmente de formatos de agência de lançamento, nós temos alguns profissionais específicos que executam partes do trabalho. São profissionais que eles podem ser contratados como seletistas, como colaboradores seletistas, também como freelancers, muitas vezes, autônomos que prestam um trabalho pontual, ou como prestadores de serviço. Eles têm lá sua própria pessoa jurídica e vão prestar serviço para uma agência de lançamento ou para uma infoprodutora. Quais são esses profissionais, tá? Normalmente nós temos designers, tá? Que cuidam de toda a parte criativa, dos anúncios, dos conteúdos de redes sociais, toda a parte visual tá na aba dos designers, ok? Nós temos os gestores de tráfego. O que são os gestores de tráfego? São aqueles profissionais especializados em fazer anúncios, que a gente chama de tráfego pago. Então, sempre que você cai aí no anúncio da Letícia
para ir num evento que a Letícia vai promover que é 100% gratuito, 100% online. Foi o meu gestor de tráfego que fez aquele anúncio, tá? Foi o meu designer que fez o visual daquele anúncio, a carinha dele, ok? Então, o meu gestor de tráfego, ele foi responsável por alimentar as plataformas de anúncios, que hoje nós temos duas plataformas principais, que é o Facebook Ads e o Google Ads, tá? São as duas principais. Temos outras, Letícias? Temos o LinkedIn Ads também, que é pouquíssimo usado ainda porque é muito caro, tá? Existem poucos profissionais que manjam efetivamente de LinkedIn Ads. A gente tem o próprio TikTok, que também está com a sua parte de tráfego pago. Enfim, a gente vê que esse é um mercado que está em crescimento também. Tem o Taboola, que faz um tráfego pago mais para produtos sensacionalistas. Enfim, mas as duas plataformas de promoção de anúncios de tráfego pago, em que eu preciso investir um dinheiro lá para aquele meu anúncio ser visualizado por várias pessoas, as duas principais são o Facebook Ads, que anuncia para Google, para Instagram e Facebook, e o Google Ads, que anuncia na rede de pesquisa do Google e no YouTube, tá? Então, quem faz toda essa parte de criação dessas campanhas de marketing lá dentro dessas ferramentas é o gestor de tráfego, tá? Eu tenho a figura do copywriter. O que é o copywriter, tá? O copywriter é aquele profissional responsável por toda a comunicação estratégica. Então, sempre que vocês forem ver, por exemplo, uma postagem da Letícia nas redes sociais, tá? Via de regra, quem faz aquela legenda, quem estabelece o que vai sair na parte visual é o copywriter, tá? Hoje nós temos dentro da aba da minha equipe, temos a Letícia como principal copywriter. Eu ainda participo muito, né? Eu ainda sou responsável pela escrita de conteúdos, alinhamento estratégico da parte da redação da comunicação, e temos o Marcos, que também é responsável aí por grande parte do envio dos e-mails, das legendas de anúncios, muitas legendas de conteúdo de redes sociais. Então, o copywriter, ele tem essa função primordial de fazer a comunicação, né, de levar essa comunicação de forma que o receptor da mensagem consiga receber bem essa comunicação e que ela seja estratégica. E essa comunicação do copywriter, ela se dá não apenas em formato escrito, mas em formato de vídeo. Sempre que eu vou dar uma aula, estratégica, que meu objetivo é vender ao final, eu estou seguindo ali etapas de copywriting, tá? Por isso que eu falei que eu também sou copywriter, né? O copywriter principal da minha equipe, porque o expert leva muito essa responsabilidade de ser o copywriter, tá? E daí nós temos outras funcionalidades, como o pessoal que coordena os grupos de WhatsApp, como a equipe que faz a edição de vídeos, né, o responsável pela edição de vídeo, aquela pessoa que é responsável pelas ferramentas tecnológicas. Então, todos os sites, toda a parte de infra, né, de tecnologia, são todas pessoas chaves, e o gestor de projetos, né, o que coordena toda essa equipe e vai garantindo que cada etapa ela vá se cumprindo, tá? Então, quem me acompanha há mais tempo conhece boa parte dessa minha equipe. Então, eu tenho o Michael na parte de gestão de projetos, parte estratégica, tenho a Lelê na parte de design, eu tenho o Marcos na parte de copywriting, eu tenho o Leandro na parte de sites, a parte de ferramentas tecnológicas, eu tenho a Cristina na parte de edição de vídeos, tá? Então, esse é vamos pensar o meu Dream Team, né? Minha tropa de elite aqui dentro do BPT Educação, ok? E aí eu tenho tem outras pessoas que também auxiliam em algumas fases ali dos projetos, mas acabam ocupando mais outros projetos do grupo, fora do BPT Educação, né? Que a gente tem todos os outros projetos do grupo, BPT, Amaral Yasbeck, enfim. Mas a gente tem uma equipe de marketing que acaba também atendendo esses outros projetos, tá? E o que é importante, tá? Normalmente, essas pessoas que fazem parte da equipe, no meu caso, são todos seletistas, são todos profissionais contratados, tá? Não,
Eu dificilmente uso freelancer, tá? Freelancer só na época de lançamento, que contrato para algo muito pontual, mas eu tenho uma equipe seletista contratada para poder prestar esse serviço, ok? Ah, Letícia, mas então tem gente que usa, também vende seu serviço, mas não como um CLT, como uma pessoa jurídica. Sim, existem muitos, né? Que você vai ter um copywriter que ele tem lá o seu CNPJ e vai atender ou diversas agências de lançamento ou diversos experts, mas com aquela funcionalidade da copy. O que eu acho que é um pouco complicado, porque o copywriter ele precisa entender muito do negócio, uma das funções mais estratégicas dentro de um negócio de infoproduto, tá? De uma infoprodutora, o copywriter ele é um cara super estratégico, tá? Então, só para você, estou falando um pouquinho do negócio, né? Do business de ter uma infoprodutora, né? Ferramentas de vendas. Hoje a gente tem alguns gateways de pagamento que também fazem parte desse business de infoprodutos. Quais são os principais gateways de pagamento? O que é um gateway de pagamento? É aquela plataforma que vai disponibilizar todo o fluxo financeiro. Então, a plataforma que o teu potencial cliente vai lá e vai comprar o seu infoproduto e vai pagar por meio de uma plataforma, tá? Nós temos diversas plataformas no mercado, vou falar as duas principais, que é a Hotmart e a Eduz. São as duas principais plataformas de infoprodutos, ok? Inclusive vocês, quando vocês vão comprar um treinamento, um curso online, normalmente ou ele é vendido pela Hotmart ou pela Eduz. Existem outras, Letícia? Existem, menores, mas existem também, ok? As principais plataformas que são gateways de pagamento são essas duas, Hotmart e a Eduz, que elas funcionam não apenas como um gateway de pagamento, mas também funcionam como a plataforma que vai hospedar o conteúdo, né, relacionado àquele infoproduto. Então, todas as aulas, videoaulas, os materiais complementares também, normalmente tanto a Eduz quanto a Hotmart também tem a sua área em que o aluno vai ter acesso ao conteúdo do infoproduto que ele adquiriu, tá? Também existem diversas outras plataformas que fazem esse papel de hospedar o conteúdo em áudio, vídeo e o conteúdo em PDF, as apostilas, o material didático, tá? Mas ainda as duas principais são Hotmart e Eduz. Existem diversas outras, mas essas são as duas principais, tá bom? E aí, gente, o Marcelo tá colocando aqui, né? Também tem os afiliados. Sim, existem os afiliados. Quem são os afiliados? Os afiliados eles funcionam como representantes comerciais da sua marca, tá? São aqueles promotores de vendas num determinado infoproduto. Eles não são expert, tá? Eles não são os lançadores, mas eles são agentes promotores de vendas. Então, normalmente, aí, dentro desses dois principais gateways de pagamento, que é Hotmart e Eduz, você tem uma aba específica para os afiliados. Os afiliados podem escolher qual infoproduto eles vão querer representar e vender. E existe um mercado profissional de afiliado, porque o afiliado ele também precisa trabalhar ele precisa passar credibilidade em relação àquilo que ele está vendendo, por mais que ele não seja expert. Então, existem diversos, nem vou entrar tanto no mercado de afiliados, porque esse é um outro universo, tá? Existem afiliados que possuem blogs de conteúdo e naqueles blogs eles acabam atraindo muitos leads e depois eles lançam oferta para esses leads relacionados a produtos de terceiros. E daí o que acontece? O afiliado, como ele é um promotor de vendas, como ele está intermediando uma venda, ele é comissionado também por aquela venda, tá? Então ele também recebe um percentual daquela venda, vai para o afiliado. Hoje eu não trabalho com afiliado, por exemplo, então eu tenho pouca experiência para falar, porque eu não trabalho com afiliados. Eu não tenho ninguém vendendo os meus produtos por mim, tá? Todos os produtos são vendidos exclusivamente, toda estratégia de marketing é exclusiva do IBPT Educação, tá? Então, hoje eu não trabalho. E o mercado de afiliados, ele está... tem muita gente que já não recomenda mais tanto o mercado de afiliados, tá? Por quê? Porque eu entendo, Letícia, que para eu ter um afiliado, primeiro, essa pessoa precisa conhecer muito bem o meu produto,
ela precisa gostar, precisa ter experimentado o meu produto, gostar para ela ser um agente promotor, né? Para ela poder ter, assim, autoridade de passar esse produto e vender para outros, ok? Então, para mim, quem que seriam os meus melhores afiliados se eu fosse utilizar esse instrumento de venda? Seriam meus alunos. Então, os meus alunos, aqueles que já consumiram os meus produtos e que se identificam com eles e que aqueles meus produtos promoveram alguma transformação na vida deles, seriam os melhores afiliados que eu poderia ter, tá? Então, existem diversos infoprodutores que trabalham com afiliados e muitos que fazem exatamente isso que eu falei. Pegam os seus alunos, ofertam para os seus alunos essa possibilidade deles se afiliarem ao produto e serem agentes promotores. Quem fez isso, recentemente que eu acompanhei o lançamento grande, foi o lançamento da Duda Vieira. A Duda pegou as alunas, as principais alunas, aquelas alunas que estão mais próximas dela, e as alunas ganharam um link para ofertar para outras pessoas interessadas e vender por esse link e ganhar uma comissão, ok? Esses são os afiliados, tá? Existem pessoas que entram no mercado digital, inclusive, só com esse objetivo de ser afiliado. Por que fazem isso? Porque não tem interesse em criar um produto digital, né? Não tem interesse em fazer um treinamento, às vezes não tem nenhuma expertise que possa ser esse agente de transformação e também, por outro lado, não quer montar uma agência de lançamento ou não quer ser o lançador. Então, acaba indo para esse lado de ser afiliado, tá? Com o crescimento do mercado de agências de lançamentos e da figura do lançador, acabou que o afiliado, ele hoje está sendo cada vez menos incentivado, menos indicado, tá bom? Então, a gente fala que dentro desse universo dos infoprodutos, o afiliado, normalmente, as pessoas vêm com esse muito receio, porque vem muito afiliado que quer se afiliar ao seu produto sem efetivamente conhecê-lo, daí você, como infoprodutor, precisa dedicar muito tempo para ensinar aquele afiliado em relação ao produto, e às vezes isso acaba, né, não sendo tão vantajoso do ponto de vista comercial, tá? Então, por isso que eu falo que quem está capacitando afiliados, eu estou vendo dos maiores infoprodutores, são essas pessoas que já têm uma legião de fãs, normalmente os seus alunos, e acaba abrindo essa oportunidade para os alunos também ganharem dinheiro, como sendo agentes aí, representando esses infoprodutores, ok? Então, gente, vamos lá, vamos entrar aí no que interessa, né? Na nossa parte tributária, ok? Vamos lá, gente, o que interessa pra gente? Primeiro, pessoal, entender todo esse contexto que eu falei, entender as diversas figuras dentro desse nicho de mercado dos infoprodutores é fundamental. Qual que é o papel de cada um dentro deles é fundamental, tá? Por que é fundamental? Porque a gente sempre fala que tudo começa, toda a parte tributária começa com a escolha do CNAE, né? Do Código Nacional de Atividade Econômica. Então, você precisa lá saber qual que é o CNAE que vai representar aquela pessoa jurídica. Seja a pessoa jurídica da infoprodutora, seja a pessoa jurídica da agência de lançamento ou do lançador, seja a pessoa jurídica dos freelancers ou dos afiliados, tá? Os freelancers ou os prestadores de serviço autônomos aí que constituam uma pessoa jurídica, tem que saber qual que é o CNAE, tá? Aí sempre vem aquela pergunta, MEI pode ser? Né? Pode ser MEI? Então, gente, normalmente o afiliado, a figura do afiliado começa como MEI, tá? Porque você tem essa figura aí do representante, né? Que pode ser enquadrado como MEI, tá? Não é representante, deixa eu ver, agente, agora a gente, pra lembrar, deixa eu ver aqui, agente de vendas. Eu acho que é promoção de vendas mesmo, exatamente, tem o CNAE de promoção de vendas, tá? E você pode enquadrar no MEI, ok? Lembrando que o faturamento do MEI é limitado, né? Então, sempre tem que iniciar como MEI, mas depois escala, ok? E aí, você tem a possibilidade de outras figuras aí ingressarem como MEI, daí a gente tem que ver qual que é o papel de cada um dentro, mas normalmente, quando a gente fala de agência, quando a gente fala de uma infoprodutora, normalmente essa infoprodutora tem lá alguns CNAEs, tá? Então, quais são os principais CNAEs de uma infoprodutora? O CNAE de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial, tá? Esse é um dos principais CNAEs que entram, porque de fato você está treinando as pessoas, né?
Mas você tem alguns outros KNAIs também. Tem o KNAI de comércio varejista de livros, tá? Porque existem infoprodutoras que vendem e-books, por exemplo, tá? Então, elas estão vendendo e-books, então comércio varejista de livros. Tem o KNAI do serviço de congressos, exposições, feiras, tá? Isso mais voltado à parte presencial, que agora na pandemia deu uma retraída, mas é muito comum que as infoprodutoras, até para vender os seus infoprodutos, façam isso por meio de eventos presenciais, tá? Então acabam tendo isso também dentro do seu KNAI. Muitas infoprodutoras têm o KNAI de portal da internet, deixa eu ver exatamente o nome desse KNAI. Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. Esse é o mais comum das infoprodutoras, eu diria que esse é aí o KNAI principal da maioria das infoprodutoras, tá? Que é portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, ok? Esses são os principais KNAIs que a gente vê aí em relação às infoprodutoras, tá? Aí as agências de lançamento, elas estão muito relacionadas à publicidade. Também muitas agências têm esse mesmo KNAI de portal da internet, até porque às vezes elas mesmo, elas que são as responsáveis por hospedar os cursos dos seus experts, elas que fazem toda a parte, o expert realmente está cedendo a sua imagem, está cedendo o seu conhecimento, mas o infoproduto em si, quem faz todo ele é a própria agência de lançamento. Então, normalmente ela também tem esse KNAI principal de portais e provedores de internet, isso que eu acabei de falar aqui para vocês, tá? E muitas também têm o próprio KNAI de publicidade, né? Deixa eu ver aqui. Agências de publicidade. Muitos também têm esse, tá? De agências de publicidade. Enfim. Aí tudo começa da escolha do KNAI. O que vai interferir sempre a escolha do KNAI? Vai interferir, primeiro, se pode ser MEI ou não, tá? Primeiro ponto aí que sempre tem que pesquisar se é uma atividade permitida no MEI, tá? Porque isso vai ter reflexo direto na parte da tributação. Segundo, se pode estar enquadrada no Simples Nacional e qual é o anexo do Simples Nacional que está enquadrado. Tá? Então, é outra análise que tem que ser feita. Sempre que vocês forem lidar com infoprodutora, o primeiro ponto de partida é analisar o KNAI, tá? Identificar toda a tributação que está relacionada àquele KNAI. E aí é o primeiro ponto de partida até para um planejamento tributário. Tá? Primeiro ponto de partida até para um planejamento tributário. Porque se você identifica que você pode trazer mais atividades para o objeto social da empresa, e até atividades que possam ter um benefício do ponto de vista tributário, esse já é um primeiro grande planejamento tributário que você pode fazer para o infoprodutor, para a infoprodutora, ok? Então, já respondendo a pergunta sobre planejamento tributário. Esse é o primeiro grande passo que você pode dar junto com o infoprodutor. Fazer o planejamento tributário olhando os KNAIs dele e tentando verificar outros KNAIs que possam ter um melhor enquadramento tributário, tá? E aí, então, dentro do Simples Nacional, você vai ter ali qual que vai ser o anexo, né, do Simples Nacional. Lembrando, gente, quando você tem uma infoprodutora que comercializa e-books, tá? Lembre-se que comércio de e-books, ele é uma atividade de venda, né? Que vai ter uma tributação específica lá dentro você vai ter que selecionar lá dentro dos anexos do Simples Nacional, tem tributação específica. E aí já é outro planejamento tributário, que é segregar essas atividades, tá? Que estão sujeitas ao recolhimento do ICMS, sim ou não, né? Porque e-book, gente, né? E-book é livro, então a gente tem imunidade constitucional. Mas é um ponto de partida interessante para você estruturar o planejamento tributário. Então, promover essa segregação de atividades é um ponto de partida bem interessante também, tá? Então, saindo do Simples Nacional, tem como também pensar em planejamento tributário? Super! Por quê, gente? Sai do Simples Nacional, vai para o lucro real ou vai para o lucro presumido? Vai para o presumido, né? Normalmente vai para o presumido. E via de regra, o presumido é o mais interessante, sim. Até que você tenha a consideração de que todas as despesas, os gastos de publicidade
podem ser considerados como insumos para fins de PIS e COFINS. E aí, dependendo do volume de insumos, pode ser que o lucro real seja mais vantajoso para a realidade daquela infoprodutora. Então, nesse aspecto, uma vez que sai do Simples, é outro planejamento tributário. Até a própria preparação da empresa para a sua saída do Simples Nacional já envolve um planejamento tributário, tá? Por quê? Porque primeiro você pode estruturar essa situação de você separar o que é a parte de serviço daquilo que não é serviço, que é comércio, e daquilo que não é nem serviço nem comércio, que seria uma simples cessão, né? Uma simples licença de uso, que aí existe toda uma discussão, né? Inclusive nos tribunais, sobre quais são as atividades que não estão nem sujeitas ao ISS, nem sujeitas ao ICMS. Então, tudo isso é planejamento tributário. Tudo isso são análises, tá? Para você saber quando que você vai orientar a infoprodutora, a qual tipo de inscrição se ela vai ter que ter inscrição estadual, inscrição municipal, qual que vai ser o tipo de emissão da nota fiscal que ela vai fazer em relação aos seus infoprodutos, tá? Então, a própria essência do infoproduto é importante também. Por quê? O que eu tenho visto muito aí alguns planejamentos tributários em relação a infoprodutores, tá? Tem infoprodutoras que estão colocando todos os seus infoprodutos como sendo comércio, tá? Como sendo uma categoria de e-book e vendendo tudo como e-book, mesmo que dentro do e-book tenham aulas, tá? Então eu já conversei com contadores que estão fazendo isso. Ó, na verdade o teu curso não é um curso, ele é um e-book, tá? E dentro do e-book tem vários links para várias aulas. A gente faz o cadastro do ISBN lá perante a Biblioteca Nacional, que é um cadastro de publicação, né? Um cadastro próprio para publicações, tá? Que a gente registra na Biblioteca Nacional, é um outro processo lá perante a Biblioteca Nacional, que não é custoso e não é difícil também, mas você transforma o curso num e-book, apenas para fim de planejamento tributário, para você não tributar pelo ISS e tributar pelo ICMS, que na verdade não tributa, né, gente? Daí você acaba tendo um ganho de ICMS e um ganho de PIS e COFINS também, porque o PIS e COFINS tem mais... O ICMS é a imunidade, né? Imunidade constitucional. E no caso do PIS e COFINS seria isenção, né? Porque a legislação traz isenção do livro, até que venha a CBS, né? A hora que vier a CBS, daí vai mudar muita coisa. Mas, pensando na nossa legislação atual, tem muita gente fazendo isso. Contudo, eu não recomendo, e eu acredito que isso não seja planejamento tributário. Por quê, gente? Porque, primeiro, você tem que olhar todo o planejamento tributário, ele tem que trazer um propósito negocial e aquilo tem que ser real. Você não pode fraudar a lei, simular o negócio. Lembrem-se da teoria geral do planejamento tributário, tá? Então, você não pode falar que um curso... Eu não poderia, Letícia, falar que o Formação Tributarista do Futuro não é mais um curso, ele é um e-book. Como já vieram me propor isso. Falei, gente, o meu curso ele tem um alto valor agregado. O meu curso ele é caro, vamos pensar do ponto de vista do preço, ele é um curso caro, porque ele promove uma transformação e quanto maior o valor, maior o preço, certo? Então, eu não posso falar que um curso que custa R$3.000, ele vai ser um e-book. Para mim, na minha consciência, por mais que eu pudesse achar uma justificativa para isso, não casa, tá? Eu poderia sim, e esse é um movimento que eu estou estudando para fazer, eu poderia sim pegar todo o material didático, como os colégios fazem, é muito comum nas escolas, né? Você tem o material didático vendido apartado das aulas. Então, isso é possível. Então, eu poderia pegar todas as apostilas do Formação de Tributarista do Futuro, que são 17 apostilas, e eu posso transformar numa coletânea de livros. Eu preciso passar por um processo preliminar, estruturar, organizar, transformar, ter todos os requisitos que a Biblioteca Nacional exige, fazer tudo certinho, mas pegar desses R$3.000 que custa o curso, uma parcela é material didático, a outra parcela é o treinamento. É o treinamento.
Então, isso é possível estruturar. E aí, isso eu vejo que é totalmente lícito. Porque realmente, de fato, uma parte material didático que eu posso vender apartado. Aí, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que estruturar a minha empresa, VPT Educação. E isso eu já estou antecipando vocês, porque é um movimento que é algo que a gente está fazendo interno, tá, gente? É um movimento que a gente está adotando, que vocês podem até se inspirar aí para pensar em outros infoprodutores. Eu vou passar, uma parte vai ser material didático, uma outra parte vai ser o treinamento, tá? E aí tem uma outra situação esse meu treinamento, ele é um treinamento de fato, objeto de um ISS ou não? Porque meus alunos, eles não estão comprando esse treinamento, não fica para sempre para eles. Eu estou dando uma licença de uso por um período determinado. Então, todos os meus alunos do Formação Tributarista do Futuro têm uma licença de uso, né, daquele conteúdo em áudio e vídeo durante um ano. Expirado, eles nesse período eles não têm a propriedade dos vídeos, eles não podem passar esses vídeos para terceiros. Então, a propriedade intelectual é minha da minha empresa, do VPT Educação, né? Então, eles não podem, eles têm uma licença para utilizar, para usufruir daquele conteúdo, mas não é deles. Eu não estou vendendo para eles, ok? E aí também existem algumas pessoas que defendem que quando você vende esse infoproduto, por mais que ele seja um treinamento gravado, que como ele é um infoproduto, o próprio nome diz, você está vendendo, como se fosse uma venda de fato, né? Então você tem acesso, eu estou te vendendo esse conteúdo, você pega ele para sempre, é seu. Nessa venda, tem muitos que defendem que essa venda do infoproduto é uma venda. Está circulando uma mercadoria digital. E que por isso, por mais que não seja, né, tem a linha que defende que é um e-book, tem a linha que defende que é um produto digital sujeito ao ICMS também, tá? E aí é um produto digital sujeito ao ICMS, e daí com as alíquotas, enfim, não teria, né, nem imunidade nem isenção, mas tem uma linha que defende que seria ICMS, ok? Letícia, mas vale a pena, né? O ICMS é muito mais caro. De fato, tem que fazer um estudo, porque só vale a pena se você tiver aí no lucro real, mas eu acho muito, assim, eu não consigo vislumbrar uma hipótese em que seria interessante você caracterizar o infoproduto como produto sujeito ao ICMS. Empresas do Simples, vale a pena olhar faixa de faturamento e o anexo, para ver as alíquotas que mudam, né? Se é serviço é uma alíquota, se é comércio é outra, muda totalmente. Então, para a empresa do Simples, é uma análise que vale a pena. Letícia, mas e o risco disso? Gente, tem pouquíssima coisa ainda definida nesse mercado de infoproduto. Assim como tudo que é digital, ainda existe pouca legislação tributária, infoproduto é a mesma coisa. E jurisprudência não existe ainda, né? A gente não tem uma jurisprudência. Solução de consulta a gente não tem. Então é tudo muito novo. É serviço, é comércio ou é licença de uso? Então, todas as estruturações pode ser que dê muito certo do ponto de vista tributário, lembrando, propósito negocial, não fraudar a lei, né? O objetivo não é fraudar a lei, é estruturar com propósito negocial e, de fato, trazer uma realidade àquele negócio. Na verdade, a parte tributária tem que refletir o negócio, né? Posso mudar a estruturação do negócio? Pode, mas para refletir a realidade. Tá? Você reestrutura o negócio, mas desde que seja real. Então, aí, a gente tem quais são os principais tributos que a gente vai ter que colocar na ponta do lápis, né? Regime de tributação, IRPJ-CSL, PIS/COFINS. A caracterização, né? Qual que é o fato gerador desse produto? Ele é um comércio? Ele é serviço? Ele não é nem comércio nem serviço, ele é uma licença de uso. Uma licença de uso, e aí a gente tem na licença de uso, a gente tem até a parte dos softwares, que o STF já definiu que é ISS, mas eu vejo que o mercado do infoproduto, ele não é o mercado, não é um software que você está disponibilizando, é diferente do SaaS, que é o Software as a Service, é diferente, você está disponibilizando numa plataforma digital o acesso gravado a um produto de conhecimento, de informação. Então, streaming, também não sei, não classificaria os infoprodutores como uma plataforma de streaming,
como é o Netflix, por exemplo. Mas pode ser que a jurisprudência venha trazer essas analogias. Por quê? Porque nada está completamente definido ainda, tá? E aí lembra, gente, do nosso... Ó, vou até fazer uma justificativa aqui para vocês. Era para a gente ter falado desse livro na semana passada, da tributação do mercado da economia digital, tá? Lembra o nosso clube do livro? Só que o que aconteceu? Eu não fiz uma antecipação com vocês, não deixei vocês preparados para virem para a live do clube do livro, tá? Então, o que eu vou fazer? As nossas lives de terça do clube do livro, eu vou deixar a cada 2 meses, porque a cada 1 mês não dá tempo, nem eu não consigo, pela correria do dia a dia, eu não consigo absorver, pegar todo o conteúdo do livro, destrinchar para trazer para uma live, e também não dá tempo de vocês lerem todo o livro, né? Que vocês também... Nem pode ser que não leia tudo, mas pelo menos dá uma boa visão geral. Então, ó, tributação da economia digital, que fala sobre tributação de streaming, tributação de software as a service, não fala de infoprodutores, mas traz bastante coisa aqui para a gente poder tratar e ampliar um pouco o nosso conhecimento em relação a esse nicho que a gente está conversando hoje, que são dos infoprodutores, tá? Isso a gente vai fazer na primeira terça-feira de julho. Então, vai ser dia 6 de julho, a gente vai falar desse livro. Então, já coloquem na agenda e, se possível, comprem o livro. Ele tem formato digital também, tá? Tem aqui o QR Code, tem formato digital dele, tá? Então, tá falando muito sobre, assim, trazer essas visões. Então, toda essa situação que eu tô trazendo para vocês que a gente tá estudando, sobre a licença de uso, sobre streaming, sobre software as a service, eu tô estudando porque eu também estou fazendo planejamento tributário dentro do BPT Educação. Por quê? Porque o BPT Educação saiu do Simples Nacional e a gente migrou para o presumido. Não sei se é melhor regime, né? Não sei, a gente só migrou para o presumido. Mas eu não sei se é efetivamente o melhor regime. A gente precisou sair, né? Foi uma obrigatoriedade. Precisamos sair do Simples e precisamos migrar para o presumido. Ou precisamos migrar para o presumido real. A gente escolheu, mas sem dar tempo efetivamente de fazer todo o estudo. Até o Cosmo fez um estudo bem grande de planejamento tributário para o BPT Educação, mas eu não consegui chegar numa conclusão efetiva do que vai ser o melhor regime, porque a gente tem produtos muito diferenciados, né? A formação tributarista do futuro é um produto que ele mescla uma parte de serviço, porque eu dou as mentorias, né? E eu entendo que se eu estou dedicando meu tempo para atender vocês de forma individualizada numa mentoria, por mais que seja uma mentoria em grupo, eu estou prestando serviço. Então, todos esses conceitos, né, porque não adianta nada eu falar para vocês que a gente tem que agir com ética, com legalidade, e se eu vou fazer tudo errado na minha empresa. Então, pode ser que nesse momento eu esteja pagando mais tributos do que eu deveria estar. Pode ser, e possivelmente estou. Contudo, eu estou fazendo algo com uma análise criteriosa, um estudo que parte de mim, né, gente? Que eu estou estudando, inclusive, conversando com outros profissionais da equipe para estruturar o melhor modelo de negócio, o melhor modelo tributário para o meu próprio negócio, tá? Enquanto isso, a gente também está analisando negócios de clientes, que também são infoprodutores, para modelar de uma forma estruturada os seus próprios negócios, né? Os negócios dos clientes, ok? Então, vejam, existe um universo de oportunidade, porque as coisas não são claras ainda no mundo dos infoprodutores, tá? Não existe nada claro. Ok? Conceitualmente, não, do ponto de vista tributário, os conceitos também não são claros. Então, o que a gente pode sim estruturar, e pode ser que uma mesma infoprodutora tenha produtos que sejam enquadrados como serviço, produtos que sejam enquadrados como comércio, produtos que sejam enquadrados como nada, né? Que não sejam nem comércio nem serviço. Isso acontece muito na nova economia. Eu lembro que eu tenho falado para vocês bastante sobre nova economia, sobre tributação dos negócios digitais, os negócios digitais, que são esses negócios da nova economia, que, via de regra, tem a metade da carga tributária. Por quê? Porque existe pouca regulamentação ainda. A gente fez uma live sobre isso na semana passada, na segunda-feira, falando de toda essa questão de como a OCDE, as grandes potências mundiais estão estruturando a parte tributária para tributar a nova economia. Então, não existem muitas respostas claras. Por isso que é uma oportunidade para nós tributaristas estruturarmos da melhor forma. E muita coisa vai ser testada. Muita coisa pode ser... Aí a importância dos pareceres dentro do planejamento tributário, os pareceres fundamentados. Todo planejamento tributário tem que estar embasado por um estudo.
fundamentado. E aí que eu vejo uma grande importância dos advogados tributaristas também, que conseguem fundamentar do ponto de vista jurídico melhor essas situações. Então, toda análise de planejamento tributário para novas modelagens de negócio, eu jamais recomendaria que fosse feito só por um tributarista que não seja advogado, gente. Por quê? Por mais que o tributarista, eu forme, capacite o tributarista no pensamento jurídico, isso não é algo natural, que flua para o tributarista não advogado. Já para o advogado, esse pensamento jurídico, né, essa concatenação de ideias jurídicas é algo mais fluido, é algo mais intrínseco da pessoa que passou 5 anos na faculdade estudando diversas, né, tem uma visão ampla do direito, estudou direito constitucional, estudou direito empresarial. E quando a gente vai falar de tributação de novos negócios, muitas vezes a gente passa por modelagens de negócios. E não adianta o contador tributarista trabalhar sozinho ou o administrador tributarista trabalhar sozinho. Não, isso precisa. E aí eu afirmo, aqui eu acho que o advogado tributarista precisa estar junto. Porque eu passei, por exemplo, para o Cosmo. Cosmo faz uma análise do planejamento tributário da educação. Gente, o Cosmo é um tributarista maravilhoso. O expert que ele tem, né, ele é maravilhoso, só que ele não tem a parte jurídica, faltou. Então, ele trouxe um estudo que, do meu ponto de vista, precisa ser complementado, precisa ser melhor avaliado, precisa ser melhor entendido, melhor estudado do ponto de vista jurídico, tá? Então, coloquem isso, é um trabalho de parceria. Não, eu entendo que modelagem tributária de novos negócios digitais, incluindo infoprodutos, precisa da visão de um advogado tributarista junto, tá? Que muitas vezes vai ser complementada do ponto de vista do direito constitucional e do direito empresarial. Então, principalmente um perfil de advogado que ele manje muito de negócios, direito societário, direito empresarial, tá? E para poder realmente estruturar bem esse negócio, tá bom? Deixa eu só ver como que vocês estão aqui, gente, no YouTube. Ai, calma aí. Bom, deixa eu ver se eu respondi todas as perguntas de vocês. Melhor tributação para um copyright. Lilian, depende de como que esse copyright está estruturado, tá? Se ele é um autônomo prestando serviço, ou ele tem uma empresa que tem vários copywriters lá dentro, ou ele vai ser um seletista, né? O meu copywriter é seletista, por exemplo. Como que ele está enquadrado dentro da equipe? Ele está enquadrado como analista de marketing, né? Porque a gente não tem essas figuras oficiais ali quando você vai delimitar qual que é a profissão, né? Assim como a gente também, se fosse contratar um tributarista, a gente não tem essa figura delimitada, né? Para você colocar na função da pessoa. Então, copywriter também não. Então, para mim, como que eu divido do ponto de vista trabalhista a minha equipe, né? Eu coloco estagiário, auxiliar, que esse pode ser um auxiliar de marketing, pode ser um auxiliar, na minha equipe jurídica, auxiliar jurídico, pode ser um auxiliar administrativo, tá? Dependendo da função que ele vai exercer dentro do time. Depois passa para a figura do analista, né? Aí o analista também, ele pode ser um analista de marketing, normalmente na equipe de marketing isso, é um analista de marketing, tá? Depois ele passa para um coordenador e depois gerente. Então, essa é a escala vertical de crescimento da equipe, dentro de um plano de carreira. Então, você entra como estagiário e você chega até gerente, até um grau de gerência. Por quê? Porque dentro da minha equipe os diretores são os sócios. Eu não tenho um funcionário diretor, né? A não ser que daí ele migre a carreira e ele passe a ser sócio. Aí sim, vai investir na empresa e vai virar um sócio de capital, com o cargo de diretor, tá? Então, essa é a modelagem de plano de carreira também. Então, depende, daí, mas se ele for um prestador de serviço, você pode enquadrar ele lá, veja alguma situação do MEI que possa enquadrar, né? Se ele tiver uma empresa do Simples Nacional, é isso que eu falei, pode ser um enquadramento ali de agência, né? Então, ali você vai ver o que você pode estruturar até, pegar ali dentro do Simples Nacional das tabelas, o que seria mais vantajoso, ver se você consegue enquadrar em alguma coisa, porque a figura do copywriter não existe formalmente, né? É algo que se estabeleceu nesse mercado aí do marketing digital dos infoprodutores, tá? Que mais? Prospecção de clientes. Prospecção de clientes, gente, pelo KNAI. Esses KNAIs que eu falei para vocês. Entra lá no Empresômetro Listas, puxa todos os KNAIs, que esses que eu falei,
e vamos fazer uma ação de marketing em cima. Ah, quero prospectar esse nicho pelas redes sociais. Comece a direcionar conteúdo só para esse nicho. Se especializa nessa área, estuda, e tudo que você estuda você produz um conteúdo, faz um artigo, começa a ser especialista. Se a Letícia estivesse começando hoje, sem sombra de dúvidas que eu seria a tributarista dos infoprodutores. Porque eu gosto, porque eu sou infoprodutora, e porque seria, assim, se eu tivesse que criar um perfil do zero das redes sociais, eu ia nichar para infoprodutos, ia nichar. Primeiro que eu conheço muito, eu tenho estudado, né? Mas, enfim, eu só não faço isso porque a gente não tá nichando, né? O nosso negócio já tem mais tempo, a gente já atrai perfis de clientes diferenciados, então não tem esse interesse dentro de uma estratégia de marketing de nichar esse ponto. Mas se eu estivesse começando, eu apostaria nisso, porque tem muito mercado e poucos profissionais que realmente conheçam. Muita gente fazendo coisa errada. Inclusive, muita gente aí, muito infoprodutor, totalmente na informalidade, ou às vezes já tem empresa e não emite nota. Tem muita coisa errada aí nesse mercado também. Então, é uma oportunidade enorme, tá? Tem que viver de dentro para conhecer bem, para poder ter uma melhor estratégia. Olha, por exemplo, eu como vivo isso, claro que eu tenho uma visão muito boa, né? Eu tenho uma visão muito boa. Quanto mais você conhece o negócio do seu cliente, melhor, tá? Mas, por exemplo, eu conheço muito o negócio das praticagens e nunca fui prático, sei lá, prático mulher, não sei como que chama. Mas eu nunca fui prático, nunca passei no concurso de prático, mas eu tenho muita experiência em atender praticagem. Por quê? Porque a gente já começou a atender várias, tá? Então, você não precisa necessariamente estar dentro do negócio, mas você precisa respirar, você precisa entender muito, você precisa estudar aquele segmento, né? Acompanhar players de mercado. Então, de repente, sei lá, fazer um curso que vai te dar mais orientações a respeito. Então, todo nicho que a gente vai se especializar, a gente precisa entender profundamente aquele nicho. Ah, vou atender médico, vou precisar virar médica? Não, né, gente? Por favor. Só precisa estudar muito o segmento dos médicos. Quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue vislumbrar oportunidades. E quanto mais a gente aplica isso na prática, mais as oportunidades vão aparecendo. Não tem a melhor forma de aprender do que na prática, né? Todo cliente que a gente pega, a gente aprende muito com aquele cliente. E não é porque eu entendo muito de praticagem que se eu pegar uma nova praticagem, eu vou saber tudo do negócio dela. Não, porque cada cliente também tem suas peculiaridades, tá? A Érica, por ter muitas áreas novas, esses novos produtos que não há previsão legal de como tributar, como fazer? Gente, estruturar, fundamentar e testar. Muita gente está testando de formas diferentes, como eu falei. Tem gente que está pegando um treinamento e falando todo que ele é um e-book. E estão defendem a unhas e dentes, que aquilo é um e-book. Eu não faria isso no meu negócio. Por eu não fazer no meu negócio, eu não indicaria fazer no negócio do meu cliente, tá? Tô certa? Tô errada? É como eu entendo direito tributário, é como eu entendo planejamento tributário. Eu não faria, tá? Mas agora eu faria um negócio em que ele fosse mesclado, uma parte de serviço, uma parte ISS, uma parte de serviço, uma parte de comércio, uma parte de licença? Sim, testa, a gente não vai saber, não existe nada. Olha, gente, se nos negócios tradicionais não existe 100% de certeza, o risco é atrelado ao empreendedorismo e o risco tributário sempre vai existir, vige a regra da governança tributária, matriz de risco, tá? Matriz de risco. Se eu não tenho nenhum auto de infração, não tenho nenhum passivo relacionado àquela minha estratégia, o meu risco é pequeno, tá? Ah, Letícia, mas vou estruturar todo o negócio como um e-book porque o risco é porque não tenho ainda nem legislação nem jurisprudência. Tá, calcula se um dia viesse uma autuação, quanto que ia ser o risco, né? Quanto que pega aí uma estimativa de faturamento, calcula. Se o fisco viesse e falasse, não, isso daqui não é planejamento tributário, isso aqui você está fraudando, e fosse reenquadrar o negócio, qual que seria o risco? Vale a pena correr? Não vale? Calcula. Matriz de risco, cálculo de risco, tá? Então, muitas coisas ainda não têm resposta. O Leonir está perguntando, só preciso aprender a prática sobre tributação de infoprodutos para começar a atuar? É possível isso sem a OAB? É possível você estruturar muita coisa, Leonir, sem a OAB, tá? Muita coisa mesmo. Porque, basicamente, a OAB você vai precisar para quê?
Se você for fazer um parecer jurídico, né, vou prestar ali, fazer um estudo elaborado do ponto de vista jurídico, aí você vai precisar de OAB. E se você for atuar no contencioso, o contencioso judicial, daí você vai precisar de OAB. Fora isso, você não precisa de OAB. Você pode modelar todo o negócio, você pode ajudar a construir um contrato social, a ajudar a estruturar a documentação para que, do ponto de vista tributário, tenha o melhor enquadramento, pode coordenar tudo isso com os contadores, de como que vai ser feito, orientar na parte da emissão da nota fiscal, qual que vai ser o tipo de inscrição que a empresa vai ter que ter. Tudo isso você não precisa ter OAB, você vai agir como um consultor tributário, né? O tributarista consultor, no caso, tá? Sem OAB, não precisa, ok? O que eu falei é que seria muito interessante você ter aí uma parceria como você já é advogado sem OAB, possivelmente isso que eu tô falando, que é esse conhecimento jurídico da estruturação, de ter um bom contrato social firmado, isso talvez você já tenha, mesmo sem OAB, tá? Ou se não, fazer parceria com um advogado mais experiente, que possa orientar nessa parte mais societária e contratual, tá? O Marcelo tá falando de marketplace, gente, não vou nem entrar em marketplace hoje, porque daí é outra história e outras discussões, tá? Na pauta tributária tá comentando, gosto muito do seu senso de integridade na aplicação tributária. De fato, gente, eu gosto de ser o que eu sou, né? Se eu falo da governança tributária, se eu falo da ética, da moralidade na parte tributária, eu não posso agir de forma diferente. Se um dia eu estiver agindo, vocês puxem a minha orelha, porque eu vou estar sendo equivocada, tá bom? O Hugo tá falando do risco, né, da questão do e-book. Hugo, concordo 100% contigo, 100%, mas eu já conversei com contadores que defendem a ferro e fogo o posicionamento deles. Tem gente que até produz muito conteúdo nas redes sociais falando disso, tá? Defendendo esse ponto de vista aí do e-book, tá? Que eu não concordo. E daí eu vejo uma outra linha também de alguns outros contadores que criticam veemente esse modelo, que falam, não, isso aí é fraude, que eu acho que é fraude também, tá? Giovana perguntando no nosso canal do YouTube, é Tributarista do Futuro, Giovana, só procurar lá, Tributarista do YouTube, tá bom? É o mesmo canal. Ok, pessoal? Finalizamos. O pessoal perguntou se a live fica gravada, fica assim, essas lives sempre ficam gravadas, depois a gente modifica, coloca uma capinha bonitinha, reposta aqui no IGTV, deixa lá no canal do YouTube também com a capinha bonitinha para vocês sempre acompanharem, tá? Os nossos conteúdos do podcast, dessa live de terça, sempre ficam disponíveis para vocês assistirem quando puderem, tá bom? Pessoal, dúvidas, me mandem, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, podem me mandar, me manda no direct no Instagram, eu vou procurar responder todas as dúvidas, tá? Lembrando que quem quiser entrar na nossa comunidade, lá a gente auxilia tudo, que vocês também, todas essas dúvidas diárias, aí sempre tem alguém para responder vocês. É realmente um grupo... Eu nem diria que é só um grupo de networking, né? Eu até tenho um pouco de dificuldade de descrever o meu infoproduto comunidade, porque ele é um mix de tanta coisa. Ele é um mix de curso, porque ele tem um monte de aula gravada já, que foram as aulas que a gente foi dando ao vivo e ficam gravadas. Já tem mais de 50 aulas lá. Ele tem muito conteúdo, tem muito material, né? Conteúdo PDF, material em planilha, em documentos de modelos, em Word, enfim, tem muita coisa lá. Fora o nosso, né, nossa orientação, que vocês colocam os posts, eu tô sempre olhando, respondendo, ou os outros professores também, tá? Então eu digo assim, que é um pontapé para uma mentoria, sabe? Então numa escala ali, você tá ali na comunidade, que é um preço super acessível, vai estar mais acessível ainda na quinta-feira, só para quem ingressar na quinta-feira, depois ele não vai estar, não volta, né, ao seu patamar normal, mas a quinta-feira sim, ele vai estar com preço, uma condição bem mais acessível do que normalmente a gente vende. E o que eu ia falar dele? Eu ia falar, já não me lembro, já me perdi, gente, mas enfim. Vocês estão aí, tem o link, entra no grupo VIP para receber a oferta. Se tiver dúvida também sobre a comunidade, a gente vai estar respondendo lá dentro do grupo VIP. Amanhã eu vou fazer uma live só para falar sobre isso, tá? Então também, se tiverem dúvidas, venham na live de amanhã. Eu vou fazer pelo perfil do BPT Educação essa live, só para responder as dúvidas em relação à comunidade, a diferença do FTF, do Formação Tributarista do Futuro, para a comunidade e para a mentoria, que são as perguntas que vocês estão mais me fazendo. Para que serve a formação, para que serve a comunidade, para que serve a mentoria? Então eu vou falar amanhã, tá bom? Detalhes. Beleza, gente? Que bom que vocês gostaram, fico feliz. Continue me sugerindo temas das lives, tá? Quando a gente não tiver tema, eu faço live mentoria. Então, também as perguntinhas de vocês que ficam para as mentorias. E não se esqueçam de se preparar para a nossa live do livro, tá? Nosso clube do livro, Tributação da Economia Digital, no dia
6 de julho, foi isso que eu falei? Vamos ver, primeira terça-feira de julho, 6 de julho, ok? Nesse mesmo horário, 13 horas, aqui também nos mesmos bate-canais. Beleza, gente? Fiquem com Deus, excelente semana. Vejo vocês ou na live de amanhã, ou não deixe de movimentar minha equipe lá nos grupos VIPs, para eles responderem tudo certinho para vocês, tá bom? Beijo e espero vê-los na comunidade, quem ainda não está na comunidade. Tchau, tchau, gente!